Oi, gente. Esperando vocês chegarem. Oi, Katsavash. Katsavash, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Fernandes, sou uma das fundadoras da LAF. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, Bruna. Brune. Josemi Medeiros. Oi, Lucas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira live Filosofia na Pandemia. É um grande prazer colocar esse tema em discussão. E a nossa proposta aqui, 6 meses depois da pandemia, é poder, 6 meses depois que o primeiro caso foi documentado, né, na China, a gente poder, enfim, levantar essa discussão desde uma perspectiva intercultural, que é a proposta da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, a ALAF. Obrigada, Lucas, pelo feedback. Vamos aguardar um pouquinho, ver se o professor José Ramos fica online aqui com a gente. Então, hoje a gente vai contar com a participação do professor José Ramos Coelho, como eu falei nos stories. Ele foi professor do Departamento de Filosofia da UFRN, Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi meu professor e, bom, eu queria esperar um pouco ele entrar para ele poder também escutar um pouco da minha perspectiva sobre o modo como ele trabalhava a filosofia naquela época. Mas, já apresentando um pouco o professor para vocês, o professor Ramos, foi professor de filosofia do Departamento de Filosofia da UFRN. Aqui ele chegou. Oi, professor, vou te adicionar já. Aguardando. Oi, professor. Olá, boa noite, Amanda. Boa noite. Você pode baixar sua câmera só um pouquinho? A gente vê seu rosto. Sim. Pronto, melhorou. Como eu estava Minha dizendo, voz está boa? Está me escutando bem? estou te escutando Está bem. me escutando? Tô. Ah, ótimo. Perfeito. Eu estava aqui te apresentando. Primeiro eu falei da nossa proposta de discutir a filosofia na pandemia, 6 meses depois do primeiro caso apareceu na China, entender um pouco como a filosofia pode contribuir nesse debate, desde uma perspectiva intercultural, que é a proposta da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, a ALAF, e estava apresentando um pouco do seu trabalho, como eu te conheço, que você foi meu professor na FRN, e eu falei que eu ia esperar você entrar para poder falar um pouco sobre nossa relação, minha relação como aluna, e mas o professor foi professor da FRN de filosofia, doutor em psicologia clínica, mestre em filosofia da cultura, também terapeuta, e ele vai falar um pouco dessa trajetória, porque é uma perspectiva muito interessante, porque eu imagino que ele, enfim, consegue ter uma perspectiva, enfim, não queria falar terapêutica de novo, mas desde essa visão de como as pessoas estão lidando, né, com esse tema da pandemia, não só como da teoria filosófica. Mas enfim, o professor Ramos foi meu professor de filosofia na FRN e ele contribuiu muito para que eu tenha hoje uma visão menos clássica da filosofia. Ele introduzia temas um pouco menos tradicionais, pelo menos a minha faculdade foi muito tradicional nesse sentido, filosofia antiga,
filosofia europeia, e eu tive a sorte de encontrar minha câmera, Lucas. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Enfim, de encontrar outros tipos de perspectiva na filosofia, na FRN. Então, muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. E eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse a sua trajetória. E eu já começo colocando uma pergunta aqui para incentivar o debate, que é: a crise do Covid é uma crise, além de tudo, dentro da crise sanitária, é uma crise cultural? É uma questão extremamente importante. Então, em primeiro lugar, queria agradecer ao amável convite de Amanda e da Sociedade Intercultural para falar sobre esse assunto. Eu estou aposentado há mais de 10 anos e venho refletindo a respeito da realidade a partir da minha experiência, né? Minha experiência clínica e da minha experiência pessoal. Então, eu queria mostrar, em primeiro lugar, de onde é que eu falo, para que vocês possam entender a minha perspectiva. Então, eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Depois, eu fiz o mestrado em filosofia da cultura, sobre o tema religião e verdade na fenomenologia do espírito de Hegel. E estudando o pensamento de Hegel, eu pude perceber que, para você captar a realidade, você precisa ter uma visão de perspectiva global. Então, geralmente, quando eu olho para uma coisa, eu tento ver a coisa de uma perspectiva holística, da perspectiva de totalidade. E, ao mesmo tempo, quando eu olho para um fenômeno, eu não olho aquele fenômeno na forma como ele aparece, mas eu tento entender o nexo interno do movimento do fenômeno. Isso foi o que eu aprendi com Hegel. Mas depois do mestrado em filosofia da cultura, eu comecei a me interessar pela psicanálise, porque eu era casado com uma psicanalista e me chamaram para dar aula de filosofia para psicanalista. Comecei a me interessar pela questão do autoconhecimento, né, que foi o que me levou à filosofia, foi a busca do autoconhecimento, e tentar ver a filosofia como uma sabedoria que serve para a vida prática dos homens, né? Sempre eu tive interesse na filosofia, não apenas na beleza do discurso teórico, né? Mas de que forma a sabedoria pode servir para melhorar a vida dos homens. Então, eu comecei a me interessar pela psicologia, pela psicanálise especificamente, fiz um curso de formação em psicanálise, depois entrei no doutorado em psicologia clínica. E no doutorado em psicologia clínica foi muito interessante, porque eu abordei 2 mitos. Eu fiz a minha tese de doutorado, foi dentro de uma visão psicanalítica, era de Narciso a Édipo, a criação do artista. Eu peguei 2 mitos, o mito de Narciso e de Édipo, e tentei explicar como é que surge o sujeito criador. Como é que o artista de contemplador da arte, ele se transforma num criador. Então, eu que gosto de pintura, por exemplo, eu fico olhando para um quadro, ou um quadro de Picasso, se eu tomo aquele Picasso como meu modelo, eu fico narcisicamente me admirando naquele quadro de Picasso, mas para me tornar um artista, eu tenho que matar o pai Picasso e me colocar no lugar dele. Então, o mito de Narciso e Édipo, para mim, foi extremamente importante para eu tentar entender a formação não só do sujeito artístico, mas do sujeito, o sujeito humano, enquanto ele se constitui psicologicamente. Aí eu escrevi essa tese desse livro, que é de Narciso a Édipo, na minha tese de doutorado, e eu abordo essa questão de como o sujeito artístico se constitui. E eu terminava esse livro, colocando a questão: e se a gente fizesse da nossa vida a nossa própria obra de arte? Se ao invés de eu fazer uma música, eu fazer um quadro, uma obra artística, a minha própria vida fosse a minha obra de arte. Como diz a frase famosa do Gandhi, né? A grande arte da vida é fazer da vida uma obra de arte. Então, a minha proposta foi tentar fazer da vida uma obra de arte. E a partir daí eu comecei, terminando o doutorado em psicologia clínica, comecei a clinicar. Eu fiz formação em várias correntes, né? Eu tinha formação em psicanálise, depois estudei a psicologia junguiana, depois eu fiz também terapia em Gestalt, fiz 5 anos de análise lacaniana, depois fiz constelação familiar. Então, eu fiz uma série de terapias e criei um próprio método, que é o método que eu chamei de terapia da excelência. Eu escrevi com base na minha experiência clínica. Eu parto daquela questão que o Platão coloca no Mênon. A virtude, ela pode ser ensinada? Então, aborda essa questão da seguinte perspectiva. A virtude não pode ser ensinada assim, você transmitindo o conhecimento do mestre para o discípulo. Mas a virtude pode ser vivenciada. E você vivenciando a virtude,
Você reconfigurando a sua filosofia pessoal, o seu mito pessoal, os seus valores, você pode realmente aprender a ser virtuoso. Então, é possível você aprender a ser virtuoso numa experiência vivencial, de você vivenciar a virtude. E essa terapia da excelência, ela busca, através do que eu chamo de uma maiêutica especular, uma relação dialogal de vivência profunda do inconsciente, você pode reformular a sua filosofia pessoal e você pode desenvolver a sua excelência, né? Então, eu abordo essa questão desse método que eu chamo de terapia da excelência para tentar fazer com que as pessoas desenvolvam os seus potenciais humanos. E aí eu comecei minha atividade clínica. E a partir da atividade clínica eu comecei a perceber uma coisa que me incomodava profundamente, que era a questão das pessoas que chegavam medicalizadas. Então eu notava que uma pessoa que vinha, por exemplo, estava com depressão, estava com síndrome de pânico, e ela tomava medicamento, o processo terapêutico era mais lento do que uma pessoa que estava sofrendo, mas estava suportando o sofrimento, e aí a terapia, ela resolvia o problema muito mais rapidamente. Isso me incomodou profundamente, eu achei estranho, como é que o medicamento pode estar atrapalhando o processo terapêutico. Eu comecei a investigar essa questão, e aí escrevi meu segundo livro, que é a tragicomédia da medicalização, a psiquiatria e a morte do sujeito. Então eu percebi o seguinte, eu percebi que a subjetividade, ela estava sendo sequestrada pela bioquímica. Então, por exemplo, uma pessoa estava com problema de angústia, ou uma falta de sentido da vida, ela ia para o psiquiatra dizia para ela, olha, você está sofrendo de um desequilíbrio químico no cérebro. Então, isso me incomodava profundamente. É como se a ética e a estética da existência estivesse sendo sequestrada pela bioquímica. Então, eu escrevi esse livro, a Tragicomédia da Medicalização, mostrando que, na verdade, quando você vai a um psiquiatra, o discurso médico, ele tenta classificar você, colocar você dentro de uma classificação e, a partir de dar um medicamento para você. Uhum. E quando o meu instinto filosófico é buscar a causa, buscar a origem das coisas, né? Então, não ficar no sintoma. Quando a pessoa apresenta um sintoma, aquele sintoma é uma gaiola simbólica. Ela acredita naquilo, eu sou um depressivo, acredita naquilo, assim tem uma origem bioquímica, então eu vou ficar com isso para sempre, né? Ficar tomando medicação para sempre. Então, meu trabalho era focado em desconstruir essa gaiola simbólica e, ao mesmo tempo, fazer a pessoa ressignificar a sua vida e aí ela se libertar do seu sofrimento. Uhum. E, a partir daí, eu comecei a analisar e eu comecei a perceber que os problemas individuais, a grande maioria dos problemas, na verdade, são problemas coletivos, são sintomas coletivos. E essa questão dos sintomas coletivos me levou a escrever um outro livro que eu chamo A Morte da Cultura. Então, eu comecei a perceber, esse livro eu escrevi em 2017, e eu percebi o seguinte, que a cultura já estava doente. Ou seja, o modelo greco-romano de civilização, que a gente herdou dos gregos e dos romanos, ele entrou em colapso. Então, dos gregos, a gente herdou essa vontade de conhecimento, né? A gente tem uma paixão pelo conhecimento, que é típica do filósofo, mas a gente busca conhecimento, assimilar conhecimento, e essa busca de conhecimento e informação está deixando as pessoas muito perturbadas, está deixando a pessoa com aceleração de pensamento, a pessoa vem com muito pensamento muito acelerado, e isso leva muito ao estresse. E, ao mesmo tempo, o acúmulo de bens, a vontade de construir impérios, como os romanos, que dominaram grande parte do mundo conhecido, essa questão de produzir, consumir, crescer, dominar, isso está levando a esse colapso total da nossa civilização. Isso tem muito a ver com o tema da nossa live de hoje, que é a questão da pandemia e a relação com a cultura. Então, a cultura já vinha eu já notava que a cultura ela estava, digamos assim, convalescente, já estava enferma, né? E aconteceu uma coisa muito interessante no final do ano passado, que houve um relatório de uma plataforma intergovernamental de políticas científicas para a biodiversidade e o meio ambiente, foi uma plataforma que foi publicada lá no The Guardian, que os maiores cientistas do mundo disseram o seguinte, que a humanidade iria sofrer grandes pandemias em função do modelo de desenvolvimento ilimitado, que é o modelo de desenvolvimento que busca o aumento do PIB. Eles falaram isso em novembro de 2019 e logo depois de algumas semanas desse relatório ser publicado, justamente começou o início dessa pandemia. Então, esse documento ele foi profético. Então, o que é que
o que gerou essa pandemia? Essa pandemia, na verdade, segundo esse relatório, ela tem uma causa ecológica. Ou seja, o nosso modelo de desenvolvimento, ele leva à destruição dos habitats naturais, leva o homem a entrar em contato com animais silvestres. Esses animais silvestres têm vírus, esses vírus são transmitidos aos hospedeiros e são transmitidos aos humanos. Então, o modelo de civilização, ele subsidia as pandemias. A gente está produzindo pandemias. Então, uma coisa muito interessante para a gente analisar é que o modelo... Porque a gente vê hoje em dia, as pessoas estão querendo, não, vamos esperar que a pandemia passe para a gente voltar à vida normal. Só que a vida normal foi que causou a pandemia, que causou toda essa tragédia que a gente está vivendo. A gente não pode mais voltar à vida normal. Na verdade, a humanidade não mais vai voltar àquela vida normal. A gente tem que criar novos valores, né? A gente tem que criar o que eu chamo de uma pós-cultura com outros valores que a gente possa conviver de uma forma harmoniosa com o meio ambiente e uma sociedade que seja mais justa e mais solidária, né? Então, a gente entra na questão fundamental, que é a questão da cultura. Eu vejo a cultura como sendo um sistema simbólico que tem uma função que é semelhante, metaforicamente, ao sistema imunológico. Então, qual é a função do sistema imunológico? É proteger o indivíduo, é dar saúde ao indivíduo. Então, a cultura teria uma função, digamos assim, imunológica, de dar um sentido à vida das pessoas, fazer com que as pessoas ficassem bem, elas encontrassem um sentido para a sua existência. Só que a cultura está doente. A nossa cultura está doente, né? Platão falava que a linguagem ela tem um poder medicinal. A cultura ela poderia ter um poder medicinal, né? Nietzsche, por exemplo, quando olhava para Wagner, ele via, poxa, Wagner vai ser o novo Ésquilo, o novo Sófocles dos nossos tempos, vai criar uma cultura que dê uma unidade ao povo germânico, né? Então, essa cultura que dá uma unidade às pessoas, ela não existe mais. O que a gente vê no Brasil hoje em dia, por exemplo, são as pessoas, as instituições lutando contra o povo. É como se a gente estivesse sofrendo uma doença autoimune. As instituições estão lutando contra o povo, o governo lutando contra o povo, e esse caos total de valores, né? Uhum. E esse caos total é alimentado por um vírus informacional, que seria as fake news, né? Que as pessoas propagam mentiras, as pessoas acreditam nas mentiras e morrem. Então, nesse ponto, a informação passa a ser como se fosse um vírus que está causando, inclusive, a morte das pessoas, né? Isso demonstra a crise da cultura. Então, em relação a... Exatamente. Então, em relação à questão da pandemia, o que a pandemia trouxe? A pandemia, na minha opinião, ela trouxe uma exacerbação dessa crise da cultura que já vinha se arrastando há algumas décadas, né? Para mim, algumas coisas a pandemia tornou claro. Primeiro, ela tornou claro a questão de uma doença social, uma chaga social, que seria a grande desigualdade entre as pessoas. Uma minoria da população mundial detém a maior parte da riqueza, enquanto a grande maioria morre de fome, né? Enquanto uma parte faz regime, outra parte morre de fome. Esse tipo de sociedade desigual é uma sociedade totalmente insustentável, né? Você vê que o vírus, o coronavírus, ele é democrático no contágio, mas ele é elitista na morte. Você vê que a grande parte das pessoas que morrem são as pessoas mais sem recursos. As pessoas que não têm tratamento, que moram em favelas, tudo aglomerado num quarto só, essas pessoas vão sofrer contágio, às vezes sem água, sem encanamento em casa. Então, essas pessoas não têm a menor condição de se proteger do vírus, mesmo porque não tem fonte de renda, tem que voltar a trabalhar, vai contaminar, vai pegar o metrô, vai pegar o ônibus. Então, a primeira coisa que a pandemia mostrou é essa profunda desigualdade social. Esse seria o primeiro problema assim, que a pandemia coloca. E o segundo seria, como eu falei, a questão da devastação ambiental. Então, por exemplo, essa noção de progresso, a noção de economia que vê no crescimento ilimitado, no aumento do PIB como sendo a noção de riqueza, é uma economia totalmente míope e totalmente insustentável. Então, a pandemia, ela patenteia que a economia ela tem que ser um capítulo da ecologia. A economia ela tem que levar em conta os custos ambientais. Então, por exemplo, o economista ele acha que é progresso um fazendeiro e numa
numa mata, cortar as árvores todinhas, então aquela derrubada das árvores aumenta o PIB, porque é criação de riqueza, mas não leva em consideração a descapitalização da floresta, a devastação ambiental. Então, os custos ambientais não são contabilizados pelos economistas. Isso está levando a essa crise atual. Então, acho que os dois grandes problemas... ministro do Meio Ambiente, né? É o ministro do Meio Ambiente que propõe soltar a boiada no meio da floresta, né? Então, essa concepção ela é totalmente destrutiva e patenteia que a nossa cultura aquela questão que eu coloquei. A função da cultura, da informação, dos valores culturais seria fazer com que a gente sobrevivesse. E a cultura está levando à morte não só do ser humano, como à morte do planeta. Então, é como se houvesse vírus dentro de vírus, né? Então, o grande vírus do planeta é a espécie humana. O ser humano, vários cientistas já compararam o ser humano como sendo um câncer do planeta. As cidades como sendo um tumor que vai se alastrando por metástases, vai se espalhando e vai destruindo o planeta inteiro. Então, esse vírus, esse grande vírus que seria a humanidade, está sendo atacado por um pequeno vírus, né? Um nanovírus, o coronavírus, que está destruindo esse predador, esse grande predador, que seria esse câncer do planeta, que seria a humanidade. E a gente tem que mudar essa nossa visão de desenvolvimento para que a gente consiga sobreviver enquanto espécie. Porque o coronavírus não vai ser o primeiro, nem vai ser o último. Se o homem não mudar o seu modo de vida, se não mudar a sua concepção, essa concepção da economia, da riqueza, da medida da riqueza como sendo o aumento do PIB, o homem vai, inevitavelmente, nos próximos anos, vai haver novas pandemias e a espécie humana correrá o sério risco de ser extinta, né? Então, essas são as questões fundamentais que eu acho que a pandemia do coronavírus ela traz para a gente. Essa questão de que a humanidade está diante de um impasse. O que eu vejo é um grande risco do que vai acontecer daqui para frente. Uhum. Então, o grande risco seria o quê? Seria, por exemplo, haver a concentração muito maior de riqueza, por exemplo, nas grandes empresas que são ligadas à informação. Então, por exemplo, o Google, ou a Amazon, ou outras grandes empresas ficarem extremamente ricas e o sistema produtivo entrar totalmente em colapso e a população ficar extremamente miserável e pobre e o sistema financeiro enriquecer com a pobreza das pessoas. Então, esse seria o pior dos cenários. Seria o sistema financeiro que não produz nada e as empresas de informações ficarem muito mais ricas e a população totalmente miserável. Isso levaria um caos social e uma total conflagração. E a outra questão seria esse desemprego em massa que a gente vai ver nos próximos meses, né? O Brasil vai entrar numa situação como nunca vista, né? O aumento do desemprego dos jovens, e inclusive muitos jovens hoje em dia dizem: eu vou estudar para quê? Para que eu vou estudar se eu me formar não vou ter emprego? Então, muitos jovens mais conscientes estão partindo para um ativismo, né? Não, eu vou ser um ativista, vou dedicar alguma causa para melhorar o planeta, porque não vou conseguir emprego, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, você conseguir emprego hoje em dia está sendo uma coisa extremamente difícil. Você tem que ser muito versátil e muito criativo para você realmente conseguir sobreviver nesse mundo de grande dificuldade, né? Então, esse seria o pior cenário. E o melhor cenário seria as pessoas tomarem consciência dessa crise e proporem alternativas, por exemplo, de fazer uma reforma agrária. Digamos, no Brasil, se houvesse uma grande reforma agrária, em que as pessoas que moram nas favelas, elas fossem morar nos campos, né? Em que os governos estimulassem, por exemplo, a criação de pequenas comunidades alternativas, autogeridas, independentes, né? Então, haveria uma tendência de ida para o campo para formar pequenas sociedades independentes e o Estado ele garantiria a infraestrutura básica, por exemplo, saúde, transporte, energia, educação, segurança, né? Então, a melhor das saídas seria as pessoas migrarem da cidade para o campo, procurando uma vida mais sustentável, uma vida mais independente, mais autogerida, e o Estado ficasse só para a manutenção dos serviços essenciais. Isso seria, eu acho, a solução ideal, né? Então, eu acho que a pandemia, ela coloca essas questões, né? E, ao contrário, eu acho que os filósofos, os pensadores, né, os sociólogos,
é que cabem a eles essa missão de pensar essa questão da pandemia, e eu vejo muito importante essa live, né, que vocês estão sugerindo, porque diante dessa situação de crise é que surgem as oportunidades, né? Então, eu acho que esse bate-papo pode ser, digamos assim, ser útil no sentido de levantar algumas ideias que a gente possa reger a nossa vida para que a gente caminhe, não nesse sentido de concentração de renda, de devastação ambiental, mas no sentido de rever os nossos valores em relação ao meio ambiente e tentar encontrar uma saída política para que essa desigualdade social ela consiga ser contornada. Seria mais ou menos assim algumas ideias que eu gostaria de lançar e abrir mais para vocês, a gente poder interagir mais e conversar. Podemos abrir para perguntas. Antes eu queria um pouco falar sobre um pouco como eu estou pensando esse momento e como eu vejo, porque você falou um pouco sobre saídas da pandemia, uma saída negativa, uma saída mais otimista, né? Um total colapso do capitalismo, que o pobre ficaria mais pobre, e do outro lado, uma total revolução do sistema, em que as pessoas, por uma tomada de consciência, e também por uma ajuda política, né, teria que ser uma proposta macro, governamental, de câmbio de atitude frente à realidade social do Brasil, por exemplo. Eu penso, como você, que a pandemia ela tornou evidente como a estrutura social ou a modernidade é problemática. Você falou de crise cultural, você falou dos gregos e dos romanos. Eu diagnostico esse problema como um problema mais recente. Modernidade, a crise do sujeito. A ilusão do sujeito está posta aí. O entendimento de que somos uma ilha, somos um sujeito atômico, fechados em nós mesmos, e por isso egocêntrico, e por isso desenvolvemos essa relação com o mundo, esse modelo predatório frente à natureza, o modelo de desenvolvimento tecnológico, o modelo de fazer ciência. Tudo isso, para mim, parece claro que a crise do Covid tornou evidente que é insustentável continuar assim. Se continuarmos assim, vamos ter mais crises, mais pandemias e uma crise econômica, enfim. E uma crise existencial mesmo, porque as pessoas notam que é insustentável viver esse modelo moderno de sujeito. Segundo que mundo é possível, né? Depois dessa pandemia? Que mundo podemos construir depois dessa pandemia? Desde a perspectiva que eu trabalho um pouco, filosofia japonesa, por exemplo, o Nishitani Keiji, que é um filósofo japonês contemporâneo da escola de Kyoto, ele vai falar em superação do niilismo através do niilismo, através de uma crise existencial profunda. E me parece que a crise do Covid é o momento oportuno, ideal, para que haja uma superação coletiva, ou seja, não só eu, na minha crise pessoal, quando eu estou de frente da morte de um ente querido, ou quando eu perdi o trabalho da minha vida, que eu me dediquei toda a vida e agora minha existência não faz mais sentido, e assim eu posso perceber que esse modelo moderno não faz mais sentido, porque eu vejo que debaixo dessa realidade ilusória existe o nada, e por isso eu posso construir o meu verdadeiro eu e assim transformar minha relação com o mundo. Uma relação em que estamos todos conectados. E, coincidentemente, há 1 ou 2 semanas atrás, eu assisti uma live do psicanalista George Forbes, não sei se você conhece, que ele fala sobre uma sociedade em rede que ele chama de Terra 2. E estamos vivendo esse processo de mudança da Terra 1 para a Terra 2. E é um processo para ele também individual, de transformação pessoal. Cada um, ao seu momento, vai fazer essa mudança. Como é para o Nishitani. Ele argumenta que
não vai ser uma transformação como virar uma chave ou jogar uma moeda, enfim, viramos de um século a outro, viramos de uma era a outra, mas é um processo que cada um enfrenta. E eu vejo que se acreditamos nesse processo e se acreditamos que a realidade, na verdade, é interconexão, interdependência, a partir disso, a gente pode pensar em um mundo mais solidário e mais responsável, uma responsabilidade radical. E o vírus, para mim, mostra isso, que minha ação aqui reflete na vida do outro ali. O que aconteceu na China refletiu no mundo inteiro. E se a gente tem esse senso de responsabilidade radical, que minhas ações não prejudicam só quem está em contato comigo aqui, minha família, meus entes queridos, mas o mundo inteiro, a gente pode construir essa relação de mudança, né? De atitude frente ao mundo e frente às outras pessoas. Esse é um pouco do que eu estou pensando nesse processo de pandemia. Não sei se você quer falar alguma coisa a respeito, ou se eu posso levantar as perguntas aqui. Eu acho que você colocou coisas muito importantes. Por exemplo, as sociedades paleolíticas, elas sobreviveram porque elas eram solidárias. Por exemplo, se eu sou um caçador paleolítico e peguei uma presa, então eu pego essa presa e divido com as pessoas do meu clã. Porque amanhã eu não sei se eu vou conseguir caçar e se eu não for solidário, se eu for solidário, as pessoas vão retribuir para mim o favor que eu tive. Então, se as pessoas nas sociedades paleolíticas não fossem solidárias, elas teriam morrido. Então, a sobrevivência desses pequenos povos, porque eles foram solidários nesse momento de penúria. Então, eu acho que a questão da solidariedade é uma questão vital, né? É vital. Exatamente. E outra questão é a questão da subjetividade, né? O homem, desde a tradição de Platão e Aristóteles, se considerava um animal racional. Mas a gente vê hoje o quanto o homem, né, não é racional, né? Então, o mundo de hoje é um mundo da total irracionalidade. A gente está quase que voltando a um mundo que parecia ter já desaparecido na história, né? Então, outra coisa que a pandemia ela coloca é essa questão da irracionalidade do homem. E o homem está diante de um paradoxo, né? Porque quando a pessoa entra em quarentena, essa quarentena poderia ser uma excelente oportunidade de autoconhecimento, de autotransformação. Mas o que é que está acontecendo? As pessoas entram em quarentena, elas estão enlouquecendo. A gente vê os níveis de violência doméstica estão explodindo, as pessoas estão consumindo, estão bebendo, elas estão comendo demais, elas estão entrando no processo de depressão, alguns estão surtando. Então, aquilo que poderia ser uma experiência transformadora de autoconhecimento e autotransformação está virando um processo de colapso individual, né? Essa é uma questão muito importante para ser pensada. Porque a transformação tem que também partir de uma aceitação do momento, né? Se eu não abraço o momento de crise e essas perguntas que vêm, mas por que eu existo? Por que as coisas são assim? Se essas perguntas existenciais não são abraçadas, né, não são radicalizadas, o processo de mudança não acontece. Eu posso passar pela crise em negação, passar pela crise trabalhando, passar pela crise nas redes sociais, passar pela crise fazendo festa, porque acontece, a gente vê casos disso, né, impressionantemente, sem notar que esse é um momento de possibilidade de mudança, né. Mas eu queria aproveitar aqui, né, estamos aqui conectados, nessa interconexão aqui, e levantar uma pergunta aqui do Lucas. Ele falou: professor, você disse que a cultura desempenha uma função imunológica. Como ela poderia cumprir essa função sem levar necessariamente a nacionalismos ou outras posições do mesmo tipo? A questão do nacionalismo, fazendo a metáfora, seria como se fosse uma posição egoística, né? Então, eu acho que as civilizações, elas têm uma tendência quando elas crescem, elas levam a um crescimento, a uma busca do poder, né? Isso tende a levar uma exacerbação do nacionalismo.
Mas a cultura, necessariamente, ela não teria que levar a uma postura assim nacionalista. Inclusive, na minha concepção, a pandemia ela coloca uma crise, também uma crise da democracia. Porque o nosso modelo de democracia é um modelo que veio dos gregos. Mas se a gente olhar como era a democracia em Atenas, os escravos estavam excluídos. Não era uma democracia plena, é uma democracia só dos homens livres. E as mulheres também. Então, é uma democracia limitada. E na democracia, no sistema democrático, então são os grupos que têm mais, digamos assim, representatividade ou mais poder ou mais dinheiro, são esses grupos que mandam, né, no sistema democrático. E o grande problema que a pandemia coloca é que a natureza não é representada no sistema democrático. Então, uma coisa que a pandemia coloca seria a mudança de uma democracia para uma biocracia, o que eu chamo de biocracia, ou seja, um sistema em que todos os seres vivos sejam representados. Então, você teria que ter representantes que defendessem os interesses dos animais, os interesses dos vegetais, o interesse dos minerais, para que a sociedade humana ela fosse, digamos assim, uma gestora do planeta, não em benefício de uma ditadura antropocêntrica, que é o que acontece. O homem como ditador, ele explora todos os seres em seu proveito, com essa visão míope, achando que os recursos são ilimitados. Então, teria que haver uma mudança dessa ditadura antropocêntrica para uma biocracia, né? Um sistema que todos os seres vivos, como fosse uma grande sinfonia, que todos os seres vivos podem participar dessa sinfonia. Então, nessa concepção cultural do sistema de biocracia, essa cultura seria uma cultura não nacionalista, seria uma pancultura, uma cultura que abrangeria não só a humanidade toda, mas todos os seres vivos. Então, isso aí evitaria esse tipo de problema do nacionalismo, do individualismo, que leva às guerras, né? Nesse livro da Morte da Cultura que eu falei, eu coloco aqui uma das grandes patologias que nós temos é a questão do dinheiro. Porque antigamente, quando havia o escambo, a troca, a relação comercial era a relação mística, né? Se eu dava um presente para você, eu dava uma parte da minha alma. E aí você ficava obrigada pelo espírito da coisa a defender o presente para mim, né? Esse é o espírito da dádiva. Mas quando criou o dinheiro passou a ser um modelo de valor. Então as pessoas começaram a buscar o dinheiro pelo dinheiro. E essa visão do dinheiro pelo dinheiro passou a perverter totalmente a relação do homem com as coisas. Quando o homem olha para uma coisa, ele olha e pergunta quanto aquilo vale. Aí diz, tempo é dinheiro. Até o tempo foi monetarizado. Então isso aí levou a uma perversão total da vida humana. E essa questão da busca do dinheiro, da busca da riqueza, está levando esse mundo de hoje de total destruição. Porque tudo tem um preço, mas a gente não sabe o valor de nada, né? Então está uma crise completa. A gente tem que rever todos esses valores. O Matheus tinha perguntado quais soluções interculturais vocês veem para a crise social cultural, para a crise social brasileira atual. Eu acho que você falou um pouco agora nesse sentido, né? Quando você falou em biocracia, e como seria uma cultura do todo, né? Não só uma cultura de uma tradição específica de um povo, mas uma cultura planetária. Eu acho que você respondeu essa pergunta, não sei se você quer falar mais um pouco sobre isso, ou se eu posso passar para outro. Eu só queria falar que esse modelo de desenvolvimento está levando a uma redução drástica da biodiversidade. Por exemplo, diariamente várias espécies desaparecem do planeta. Então, esse empobrecimento do capital da biodiversidade, isso vai levar à extinção de todas as espécies, né? Se a coisa continuar. Principalmente a espécie humana, que vai ser a primeira a desaparecer, né? Os insetos vão sobreviver, os ratos vão sobreviver, mas a espécie humana é a mais vulnerável, que está no topo. Então, ela vai desaparecer. Então, da mesma forma que está vendo esse desaparecimento dos animais, está vendo o desaparecimento das culturas. Muitos dialetos estão sendo destruídos, culturas tradicionais estão sendo destruídas. Então, e quanto mais o ambiente, a diversidade diminui, mais o ecossistema fica frágil. A riqueza de um ecossistema, não só ecossistema físico, mas cultural também, depende da diversidade dos seus membros. Então tem que haver um movimento de valorização das tradições locais, um movimento de preservação das culturas tradicionais, dos dialetos. Eu acho que a tendência não é da uniformização para sobreviver. A tendência seria no sentido da diversificação, da valorização dos valores locais,
dos dialetos, das culturas. Esse seria o caminho da sobrevivência. Seria uma unidade na diversidade, em que estamos Exatamente. todos unidos, mas continuamos preservando nossa individualidade, nossas características pessoais. Seria, por fim, essa terraplanagem cultural que a gente está vendo, né? Estamos vendo uma terraplanagem cultural que passa esse pensamento monolítico que vai destruindo toda a diversidade. Isso aí, para mim, tem um efeito catastrófico. Uhum. O Miguel falou aqui, podemos dizer então que a falta do sentido é um problema cultural e não existencial? Porque em minhas reflexões percebo que o problema é essa falta de clareza de quem somos enquanto existências. Eu acho que ele pode ter falado isso enquanto a gente falava sobre a crise do sujeito, essa crise existencial do indivíduo. Essa é uma questão muito importante. Por exemplo, no tempo de Freud, a maioria das pessoas que iam para o consultório tinha problemas de natureza sexual, porque havia uma grande repressão. Hoje em dia, muita gente vai para o consultório porque a vida dela não tem mais sentido. De natureza o quê? Perdeu o De sentido. Freud? Eu não escutei. Problemas de natureza sexual. Por causa da repressão. Problemas sexuais. Hoje em dia, muita gente vai procurar problemas existenciais. A minha vida não faz sentido, eu perdi a vontade de viver, sabe? As pessoas ficam se ferindo, ficam se mutilando. Elas não veem mais sentido para a existência, né? Como se viver não tivesse mais sentido. Esse é um problema muito comum, principalmente na juventude, hoje em dia. Então, isso me parece não só um sintoma individual, é um sintoma coletivo, porque a função da cultura é justamente dar um sentido para a existência. Você vê as sociedades tradicionais como a sociedade japonesa, por que são tão longevas? Porque tem cidades no Japão que a média de vida é 80, 90 anos, as pessoas vivem muito tempo. Porque os velhos são valorizados, a cultura valoriza os idosos como fonte de sabedoria. Então, a função da cultura de dar saúde às pessoas, essa função imunológica, ela está sendo perdida. As pessoas não vêem mais sentido na existência. O que é a felicidade hoje em dia? A felicidade é você andar no shopping. Então, as pessoas saem na quarentena, elas vão loucas para o shopping, comprar roupa de marca, entrar na fila lá. Felicidade para elas é isso. É isso que leva a essa total desestruturação, essa perda de sentido. Porque depois que você compra você gasta o dinheiro todo comprando sapato que você não precisava, comprando aquela roupa que você precisa, você entra em depressão. Eu não preciso disso, mas porque eu comprei. Então, as pessoas que veem a felicidade como estando no consumo, isso está levando todinho a essa questão da perda do sentido da existência, a depressão e a ansiedade. É um sintoma cultural. É um sintoma cultural. O Lucas falou, obrigado, professor, e falou que teria uma outra pergunta. Onde ficaria a função imunológica nessa pancultura? O sistema imunológico da cultura protegeria do quê? Bem, esse sistema imunológico, ele teria que dar um sentido à existência e a pessoa começar a se encaminhar na direção oposta das forças nihilistas, né? Porque o que a gente vê hoje em dia são o predomínio da necropolítica, né? A política da morte. Você vê no governo brasileiro agora, né? Eu soube ontem que 2/3 da verba destinada à saúde não foi utilizada na pandemia. O governo só utilizou 1/3, 30%. Então, há uma política da morte. Estão terceirizando a morte, estão deixando que o coronavírus cometa um genocídio. Isso é uma coisa voluntária. Então, o que a gente vê hoje em dia é uma tendência nihilista que está dominando não só as redes sociais, a política, as relações sociais. A gente vê essa expansão das forças nihilistas em todas as direções. Então, teria que haver justamente o contrário. Só a mudança cultural faria com que você buscasse as forças da vida. Outro dia, eu escrevi um artigo sobre o coronavírus e as árvores. Eu escrevi as árvores, dizendo assim, tudo bem, você tem que se afastar do contato com as pessoas, mas as árvores não transmitem o vírus. Então, a oração diária é ir para a praça, eu moro aqui perto de uma praça, e eu gosto muito de plantar árvores, né? Uma das minhas diversões é plantar árvores raras, árvores de grande porte, e plantar e disseminar, né? Então, eu levava todo dia lá na praça e plantava uma árvore. Esse era o meu ritual em homenagem à terra, né? Então,
é uma tendência antinihilista, né? Então, uma cultura que valorizasse a natureza, por exemplo, no Japão tem muito banho de floresta, né, que eles chamam. As pessoas devem, uma vez por semana, pelo menos, andar nas matas, andar nas florestas, porque elas, não só elas relaxam, mas elas recebem a energia da floresta e entram num estado de equilíbrio, num estado contemplativo. Então, isso é uma tendência antinihilista. Então, essa cultura de valorização da natureza, de valorização de uma vida simples, né, da relação entre as pessoas, essa seria uma cultura que levaria ao fortalecimento não só do sistema imunológico, mas também da cultura como um elemento de coesão e que dê sentido à existência das pessoas. Essa questão também tem muito a ver com outra questão que a pandemia colocou em xeque. Porque quando a gente vê, por exemplo, noticiários, inclusive científicos, como é que a pessoa deve se proteger do vírus? Então, a única recomendação é que a pessoa fique em casa, fique numa atitude, digamos assim, protetiva. Você deve se esconder do vírus e ficar esperando alguma medicação milagrosa ou esperando que alguma indústria crie uma vacina para lhe proteger. Mas ninguém fala sobre como a gente deve fortalecer o sistema imunológico, porque todos nós temos um sistema imunológico que nos protege do vírus. Então, os médicos, ao invés de dar dicas de como é que a gente poderia fortalecer a nossa imunidade, para mesmo que o vírus não nos atinja, a gente não fique doente, porque a gente sabe que, por exemplo, as pessoas que são contaminadas, 20% não tem sintoma nenhum. Por que não tem sintoma nenhum? Porque elas têm imunidade. E 60% tem algum sintoma e 20% tem sintomas graves que têm que ser hospitalizadas. Então, deveria haver uma informação coletiva, isso já mostra um sintoma da falência cultural. Até o discurso científico não está ajudando as pessoas a lidar com a pandemia. A melhor informação que deveria haver é como cada indivíduo poderia, nesse momento de quarentena, fortalecer sua imunidade. As pessoas em quarentena começam a ver diariamente, está aumentando o número de mortos, as pessoas entram em pânico, o pânico deprime o sistema imunológico e a pessoa fica mais vulnerável ainda ao vírus. Então, a cultura não, mesmo até o discurso médico, não está favorecendo a sobrevivência das pessoas nesse período de pandemia. Isso é uma crise cultural. Uhum. Mas faz sentido. É porque o próprio discurso médico ele está dominado pela indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica ela quer vender medicamentos. Então, o que é que acontece? Esse é outro sintoma claro dessa crise cultural. Nós temos uma indústria alimentícia que adoece as pessoas e temos uma indústria farmacêutica que dá remédios que trabalham os sintomas, mas não curam as pessoas. E a gente está vendo hoje em dia que as indústrias farmacêuticas estão se juntando com as indústrias alimentícias. De um lado, a indústria alimentícia adoece as pessoas, e de outro lado, a indústria farmacêutica apresenta um medicamento que não cura, mas faz você ficar dependente. Eu tenho uma pergunta provocadora, professor. Esse mundo, essa perspectiva otimista de transformação pós-pandemia, seria uma perspectiva utópica? Ou é possível? Isso é possível. Não, toda utopia é possível, né? Uhum. A gente diz que a utopia o que é impossível até quando alguém não realizou. Mas toda utopia ela é uma força atrativa da realidade. Então, a função dos filósofos é criar as grandes utopias, né? Quando o Rousseau escreveu o Contrato Social, aquilo era utopia, né? Mas, hoje em dia, é uma coisa do dia a dia. Uhum. Então, a utopia, ela antecipa uma coisa que iria acontecer. Mas eu diria o seguinte, esse pensamento de uma sociedade solidária, de uma sociedade que os homens tivessem respeito pela natureza, fosse um sócio, um parceiro da natureza, isso é uma coisa utópica? É uma coisa utópica. Mas se essa sociedade vai acontecer ou não, isso vai depender das atitudes que cada um tomar no nosso dia a dia. A revolução ela tem que vir de dentro, tem que vir da consciência de cada um. Eu acho que a humanidade vai entrar numa crise de tal grandeza que as pessoas vão perceber que ou elas morrem, ou elas caminham para a morte e vão tomar consciência disso, ou caminham para a vida. Não tem meio termo. O meio termo vai continuar a agonia. Então, acho que as pessoas vão se juntar em pequenas comunidades, as pessoas que buscam a vida vão terminar buscando outras pessoas que estão buscando uma vida mais saudável e essa revolução, essa micro-revolução vai começar a se expandir e vai contaminar o planeta.
A minha perspectiva é otimista. Eu sou otimista, sabe? Eu também. Apesar da minha idade, eu sou muito otimista. Eu vejo que o mundo vai mudar muito. Está mudando muito. E as pessoas que não se adaptam aos novos tempos vão sucumbir. Uhum. Eu já falei aqui do Jorge Forbes e a Terra 12, e o sentido. Também já perguntaram para ele se ele era um otimista, e ele fala que não é otimismo, mas é inevitabilidade. A mudança é inevitável. E quem evita a mudança vai ficar para trás. Não tem outro jeito. E a gente, segundo ele, estaria caminhando nesse sentido de uma sociedade em rede, né? Como ele fala, de interconexão, de percepção, que estamos todos conectados, não só entre os seres humanos, mas tudo que existe. E, como eu falei antes, na minha opinião, isso traz consequências éticas muito profundas, né? De entender, desde que eu preciso ficar em casa para não transmitir o vírus para outras pessoas e para não contaminar a mim e a outras pessoas. Desculpe, dando um exemplo da pandemia, né? Mas até a perspectiva macro de como eu me relaciono com a natureza, como eu me relaciono com os animais, como cada um de nós pode se transformar, né? Perceber a si mesmo, não como esse sujeito racional, ultra-racional e fechado em si mesmo, mas como uma parte de um todo, que eu não estou mais no topo da cadeia alimentar, né? Eu não estou mais no centro do mundo, no antropocentrismo, mas faço parte de um mundo e estou em relação de dependência com tudo que é. Porque eu sem o outro não existo. Como a filosofia Ubuntu também fala, né? Eu sou porque você é. Isso é muito, muito, muito profundo e interessante. Para pensar uma nova ética, uma nova postura. Essa nova postura, nova ética, ela passa necessariamente por uma mudança radical no sistema educacional, né? Porque o sistema educacional, as pessoas elas entram na escola, na educação formal, para ser uma peça de uma engrenagem, né? Infelizmente é isso. Você recebe um monte de conhecimento para adquirir, para ganhar um emprego e vai mover esse sistema de produção e consumo. Essa máquina gigantesca que a humanidade criou, né? Para que esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a educação teria que haver uma educação, mudança radical nos modelos, porque o sistema de educação formal, o sistema de competição, né? Você vê o Enem, então você tem que ser melhor do que o outro, isso você já começa a criar uma rivalidade, começa a exacerbar o egoísmo, né? O narcisismo, a vaidade, e esse sistema é extremamente desumano. Uhum. Leva ao bullying, leva à humilhação, leva a sentimentos de inferioridade, ou vaidade, né? Soberba. Tudo isso leva a problemas na questão do relacionamento. Teria que haver uma mudança total no sistema educativo e levar não só que a educação seja uma forma de também, não só de educar você, transmitir conhecimentos, mas haver uma educação dos afetos. E quando eu ensinava, eu tentava fazer isso, porque quando eu comecei a ensinar, eu tentava fazer com que a aula fosse quase uma terapia de grupo, né? Porque você não só assimilava o conhecimento, mas aquele estudo daquele filósofo era um instrumento, um espelho para que você se autoconhecesse e se autotransformasse, né? Uhum. Então eu tentava fazer com que a sala de aula fosse também um espaço de autotransformação. Então teria que haver essa mudança, essa revolução pedagógica que estimulasse as pessoas a sair dessa postura competitiva para uma postura mais compassiva e mais solidária. E, ao mesmo tempo, também que a escola estimulasse o homem, os estudantes, a um respeito pela natureza, um contato com a natureza, uma aula peripatética, você dá aula nas florestas, nos campos, nas praias. Eu fazia isso às vezes. Eu sou professora de educação básica, de ensino fundamental, e eu tenho dificuldade de fazer com que os estudantes entendam o que é natureza. Eles acham que natureza é a floresta amazônica. Sabe? Aquilo que está ali, que eu nunca vi, aquilo que está separado de mim. Crianças de 8 anos já tem esse sentido forte da modernidade, né? Entranhado. Sim. Eu pergunto, o que é a natureza humana? Somos seres racionais. Assim, ó, somos seres racionais. É impressionante, é impressionante.
E eu também tento discutir esse professor de filosofia, dou aula de inglês também e tento provocar o pensamento, né? Falo para eles que eles têm que ter uma postura de solução de problemas e não de estou aqui para ser médico, estou aqui para ser advogado, estou aqui para desenvolver uma profissão. A escola não é para, pelo menos eu entendo que a escola não está ali para formar profissionais, a escola está ali para formar pessoas que possam transformar o mundo em que vivem. Já a partir da pandemia para a educação. Exatamente. Uma forma, talvez, de ajudar os seus alunos a entrar em contato com a natureza seria fazer um trabalho para que eles escolham uma semente e que eles pudessem, em casa, plantar uma semente. Mesmo que morem num apartamento, vendo a semente germinar, acompanhando o desenvolvimento da semente e plantando a semente em algum lugar, seria uma forma bem simples e prática de eles entrar em contato com a natureza. Interessante. Vou anotar. Uma sugestão. Uhum. Professor, temos 5 minutos para o final 4 minutos para o final da nossa live. Eu queria ler um pouco dos comentários. O Lucas falou, obrigado, professor. Ele vai ter que dar aula agora, mas agradeço muito pela oportunidade de diálogo e espero que haja ainda muitas outras pela frente. Doutor Ricardo André disse que, professor, a questão do sistema... Ops, peraí, sumiu. Professor, a questão do sistema imunológico faz muito sentido. Peraí, que as tecnologias estão me... Faz muito sentido. A questão de ficar em casa não faz sentido, mas de educação sanitária e de fortalecimento dos nossos sistemas imunológicos faz. Tem gente aqui colocando carinha triste, porque a gente vai embora. Matheus falou parabéns. Enfim, o pessoal está curtindo. Queria passar a palavra para você, para os seus últimos minutos, e poder, enfim, falar o seu recado aí, se você quiser. Eu queria primeiro agradecer esse convite. Achei extremamente agradável reencontrar você e saber esse trabalho que você está fazendo de debate, que eu acho muito produtivo, desenvolver novas ideias, sair daquela academicismo assim, mais ou menos mais estreito, ficar falando só do que os filósofos falaram, mas refletir sobre a realidade, usar a filosofia como instrumento de compreensão e de transformação da realidade. Eu queria concluir só lendo uma frase que eu acho fantástica, que tem tudo a ver, do Dostoiévski. Ele tem uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o mundo de hoje. Ele diz assim, ó: nós somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Então, nessa pandemia, a gente sonha, a gente fica sonhando com a liberdade, mas para a gente ter uma liberdade, para a gente caminhar no sentido de uma pós-cultura, a gente vai ter que rever todos os nossos valores. Mas eu vou me livrar dos meus valores, das minhas crenças. As pessoas têm muito medo disso. Aí eu vou ficar na minha gaiolinha, eu vou tentar voltar à vida que eu tinha antes, né? E aí as coisas não vão ter jeito. Então que a gente tenha esperança, né, de acreditar nas utopias, né? Que as utopias, os sonhadores, né? As pessoas que têm imaginação, que têm flexibilidade, que têm mente aberta, essas vão se dar bem. As pessoas que têm a mente fechada e vão querer voltar à vida que tinham antes, essas vão se dar mal. Muito obrigada, professor. Agradeço muito sua participação. Aqui a gente está no último minuto, que agonia. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. E fiquem ligados que amanhã eu já divulgo o nosso próximo evento, que será o próximo Seminário de Filosofia Intercultural, com a participação do professor Francisco da Silva. E é isso, muito obrigada a todos, e a gente continua
nossa conversa aqui. Vou deixar a live salva e também vou postar no nosso canal no YouTube, tá? A LAF Oficial lá no YouTube tem todos os nossos eventos mais recentes. Esse período de pandemia, descobrimos a internet. Muito obrigada, professor. Tchauzinho. Tchauzinho. Obrigado.